Filhos jogam pai idoso no mar por dinheiro. Dias depois, a herança revelou a verdade mais dolorosa. O velho Joaquim só queria ver os filhos unidos. Em vez disso, foi jogado no mar como se fosse nada. Mas o que veio à tona mostrou que o amor de um pai nunca se afoga. Até onde alguém é capaz de ir por dinheiro? O vento soprava forte naquele fim de tarde no litoral de Arraial do Cabo. As ondas batiam contra o trapiche de madeira, desgastado pelo sal e pelo tempo, fazendo ranger um som que parecia um lamento antigo. O velho seu Joaquim, pescador aposentado, caminhava devagar pela areia úmida, com o olhar perdido no horizonte. O mar era o espelho onde ele via passar toda a sua vida. Uma vida simples, marcada por esforço, amor e também por uma solidão que o acompanhava como sombra desde a morte da esposa, Dona Alzira. O céu começava a se fechar. Nuvens densas anunciavam uma tempestade que se aproximava do litoral. Mesmo assim, Joaquim não voltava para casa. Havia algo naquela tarde que o prendia ali. Talvez uma lembrança antiga, talvez um pressentimento que ele não soubesse explicar. Sentia o cheiro do sal e do vento, e de repente tudo parecia conversar com ele. O som do mar, o balanço das embarcações, o canto distante das gaivotas. A vila de pescadores onde morava era pequena, feita de ruas de areia, casas simples e histórias guardadas em cada rosto enrugado pelo sol. Todos o respeitavam. Seu Joaquim é homem de palavra, diziam. Era o tipo de pessoa que acreditava que dignidade valia mais do que dinheiro. Mas os tempos haviam mudado, os filhos tinham crescido, ido embora e cada um seguiu um caminho diferente, distante das raízes que os formaram. A cada passo pela praia, uma lembrança o visitava. Via na memória o tempo em que levava os filhos pequenos ao mar, ensinando-os a remar, a lançar as redes, a respeitar o vento e a força das águas. Lembrava do riso de Rogério, o mais velho, que sonhava em ter um barco só dele. De Mauro, o do meio, que vivia reclamando do cheiro de peixe, mas que amava ver o pai voltando com as redes cheias. E de Carla, a caçula, a menina que ele chamava de Minha Luz, que o abraçava ao fim de cada tarde, dizendo: "Pai, o mar nunca vai te levar, né?" O tempo, porém, leva quase tudo. Agora restava o silêncio, um silêncio que doía mais que o som do mar em ressaca. Nos últimos meses, as ligações rarearam, as visitas cessaram e a casa ficou pequena demais para tanto vazio. Ele tentava se convencer de que era o curso natural da vida, que os filhos tinham suas responsabilidades, mas no fundo sabia que havia algo quebrado. Uma distância fria, quase cruel, crescia entre eles, e ele sentia que não era apenas o tempo que os separava, mas algo mais profundo: a ganância. Na prateleira da sala, ao lado do retrato antigo da esposa, guardava uma pequena caixa de madeira. Dentro havia um envelope amarelado, um documento de testamento preparado há anos, quando ainda tinha forças para remar contra o destino. Joaquim não era rico, mas tinha o suficiente para deixar algo aos filhos. A casa simples onde morava, o barco que batizara de Esperança e um dinheiro poupado de décadas de trabalho honesto. Era seu modo de garantir que, quando partisse, eles tivessem um ponto de partida, não de disputa. Mas o que ele não sabia era que aquele pedaço de papel seria o estopim de uma traição familiar. Ao longe, um trovão ecoou sobre o mar. Joaquim ergueu o rosto e sentiu as primeiras gotas da chuva tocando sua pele. O cheiro de terra molhada se misturava ao do sal. Ele se apoiou em seu cajado e ficou observando o horizonte. O vento forte fazia balançar os coqueiros e arrastava consigo o som de uma lembrança. A última conversa que tivera com Rogério, o filho mais velho. "Pai, o senhor devia vender essa casa e vir morar comigo em Cabo Frio. Lá tem conforto, tem gente para cuidar do senhor." Joaquim respondeu com calma, sem desconfiança: "Eu já tenho o que preciso, meu filho."
Aqui é o meu lugar. Aqui estão minhas memórias, a história da sua mãe, as minhas raízes. Rogério não insistiu, mas o olhar frio que deixou antes de partir ficou preso na mente do velho. Era um olhar que ele nunca tinha visto antes, um olhar sem amor, sem ternura, como o de quem enxerga o pai apenas como obstáculo. Enquanto caminhava, Joaquim pensava em quantas vezes o ser humano se perde tentando ter mais do que precisa. Lembrava-se das palavras de seu próprio pai: "Filho, o mar ensina. Ele dá para quem sabe esperar e leva de quem tenta enganar." Talvez por isso, mesmo cansado, ele ainda ia à beira do mar todos os dias. Era sua forma de conversar com a vida, de entender o que ainda não fazia sentido. A chuva engrossou. As ondas batiam com mais força e o barco Esperança, amarrado ao trapiche, balançava como se quisesse se soltar. Joaquim observou aquele movimento e, por um instante, sentiu algo parecido com medo. Não da tempestade, mas daquilo que vinha crescendo dentro dos próprios filhos. A distância, a frieza, o egoísmo. Entrou de volta na casa. As paredes úmidas guardavam o cheiro do tempo. Sentou-se na velha cadeira de balanço, olhou para o retrato da esposa e falou em voz baixa: "Alzira, eu fiz tudo o que pude. Dei amor, dei trabalho, dei exemplo, mas parece que o mundo virou do avesso. O que aconteceu com os nossos meninos?" O barulho da chuva no telhado respondeu com um silêncio que pesava. O velho pescador fechou os olhos e se lembrou da última vez em que estivera no barco com os 3 filhos. Fazia mais de 20 anos. Estavam todos juntos, o sol se pondo, e ele dizia: "Um dia, quando eu não estiver mais aqui, quero que o mar continue unindo vocês." A ironia da vida é que o mesmo mar que uniu aquela família seria o palco da sua queda. Lá fora, a tempestade aumentava. O vento varria o quintal e batia as janelas como se tentasse avisar algo. Joaquim levantou-se, foi até a porta e olhou novamente o horizonte. O mar escuro parecia esconder segredos e o trovão iluminava por breves segundos as ondas revoltas. Naquele instante, ele sentiu algo estranho, como se o destino o chamasse de volta ao mar. Era uma sensação que misturava culpa e presságio. Talvez a culpa de não ter percebido antes o quanto os filhos haviam se afastado dos valores que ele tentou ensinar. Ou talvez a intuição de quem sente que a vida está prestes a mudar para sempre. Com passos lentos, pegou o boné, vestiu a velha capa de chuva e saiu. O vento empurrava seu corpo frágil, mas ele continuou até o trapiche. O barco Esperança o esperava, balançando sob a fúria das águas. Joaquim pousou a mão sobre a madeira fria, sentindo o peso dos anos e das escolhas. O mar rugia, como se falasse uma língua antiga, e ele, cansado, respondeu em pensamento: "Se for para ser, que seja aqui, no lugar onde tudo começou." A tempestade o envolveu completamente. Relâmpagos cortavam o céu, e o cheiro de sal e chuva se misturava com o da madeira molhada. O velho pescador sentou-se no trapiche e ficou olhando para o infinito, onde o céu e o mar se encontravam. Pensou nos filhos, nos momentos de riso, nos jantares à luz da lamparina, nas histórias que contava para fazê-los dormir. E então, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Lágrimas e chuva se confundiam no rosto enrugado. Ele não sabia que aquelas seriam as últimas horas de paz antes de viver a maior traição familiar de sua vida. O mar, que sempre o acolhera com carinho, logo se tornaria testemunha de uma decisão cruel, de um empurrão que não seria apenas físico, mas simbólico, o empurrão final de um amor transformado em ganância. E enquanto o vento soprava cada vez mais forte, o velho Joaquim repetia baixinho, como quem fala com o destino: "O mar ensina-me e cobra, que ele ensine meus filhos antes que seja tarde." Mas o destino já havia sido lançado. Naquela noite, a vila inteira dormiu ao som da tempestade, sem imaginar que o mar guardava um segredo e que, dias depois, ele próprio traria à tona a verdade mais dolorosa.
Quando o sol nascia por trás das montanhas e tingia o mar de dourado, seu Joaquim já estava de pé. O corpo cansado da velhice ainda obedecia ao hábito de quem passou a vida inteira acordando antes das ondas. A rotina de pescador nunca o abandonara. Mesmo aposentado, ele gostava de sentir o cheiro do mar, de molhar os pés na água e de olhar o horizonte com a mesma esperança de quando era jovem. Depois da morte de Dona Alzira, a mulher que foi seu amor e sua bússola, a vida perdeu parte do brilho. Mas ele não podia se entregar à tristeza. Tinha 3 filhos para criar. Rogério, o mais velho, herdou a rigidez e o senso de liderança do pai. Mauro, o do meio, era sonhador, mas preguiçoso, e Carla, a caçula, era o pedaço de luz que ainda iluminava os dias de Joaquim. Durante anos, ele se desdobrou para cuidar dos 3. Levantava antes do amanhecer, ajeitava as redes e saía no barco Esperança. Voltava só quando o sol se punha, trazendo o cesto cheio de peixes e o coração cheio de orgulho. Queria que os filhos tivessem o que ele nunca teve: estudo, conforto, escolhas. A casa simples onde viviam era feita de madeira pintada de azul claro, com uma varanda estreita voltada para o mar. Ali, entre risadas, o cheiro de peixe frito e o barulho das ondas, o velho pescador acreditava que a vida, apesar de dura, era boa. Cada refeição era uma celebração, e cada fim de tarde no trapiche era um lembrete de que a família era sua verdadeira herança. Mas o tempo, que costuma ensinar e curar, também separa. Rogério foi o primeiro a deixar a vila. Ambicioso, cansou da vida simples e mudou-se para a cidade grande em busca de melhores oportunidades. Montou uma pequena empresa de manutenção de barcos que com o tempo cresceu. Com o sucesso veio o orgulho e com o orgulho o distanciamento. Mauro, por sua vez, nunca soube muito bem o que queria. Tentou trabalhar com o pai, mas não tinha paciência para o mar. Achava a pesca coisa de velho. Vivia de bicos, às vezes sumia por semanas e voltava sempre com desculpas e dívidas. Ainda assim, Joaquim o recebia com o mesmo sorriso, acreditando que o filho um dia se encontraria. Já Carla permaneceu ao lado do pai até se casar. Mesmo depois, visitava-o sempre que podia. Levava frutas, café, um pouco de companhia. Era a única que ainda enxergava no velho pescador o homem forte que a ensinara a respeitar o mar. Mas com o passar dos anos, até ela começou a se distanciar. O marido, um homem prático e frio, achava que visita demais atrapalhava a vida. E assim, pouco a pouco, Joaquim foi ficando só. A solidão, contudo, não o amargurou. Ele se refugiava nas lembranças, conversava com o mar, falava com a foto da esposa e cuidava da casinha com o mesmo zelo de sempre. Guardava cada centavo das aposentadorias, não por apego, mas por prudência. Queria deixar tudo organizado para não dar confusão depois, como costumava dizer. No banco havia um valor razoável, fruto de 50 anos de trabalho honesto. Junto ao dinheiro, guardava um testamento simples, feito com a ajuda do antigo padre da vila, declarando que a casa, o barco e as economias seriam divididos igualmente entre os 3 filhos. É o justo, dizia ele, mas a justiça, quando misturada com ganância, se torna uma armadilha. Foi numa noite de chuva, dessas em que o vento assobia pelas frestas das janelas, que Rogério ligou para o pai. O tom da voz soava carinhoso, mas havia algo estranho. Uma pressa, uma inquietação disfarçada. "Pai, o senhor já pensou em vender o barco?" perguntou ele quase casual. Joaquim riu do outro lado da linha. "O Esperança? Nunca, meu filho. Aquele barco é parte de mim. Mas o senhor nem usa mais. Podia vender, investir o dinheiro ou deixar guardado para os netos." Joaquim percebeu o desinteresse. Não se tratava de preocupação com o avô ou os netos, e sim de números, dinheiro, cifrões. Sem saber, aquela conversa foi o primeiro sinal de um conflito silencioso que crescia entre os 3 irmãos. Rogério, ambicioso e frio,
via o pai como um velho teimoso que não sabia lidar com o que tinha. Mauro, endividado, via o testamento como uma tábua de salvação. E Carla, embora amasse o pai, começava a se sentir pressionada pelos irmãos e pelo marido a resolver logo essa história de herança. A traição familiar começou assim, sutil, com conversas de bastidor, mensagens trocadas às escondidas e promessas mal intencionadas. Numa dessas conversas, Mauro desabafou com o irmão mais velho. Rogério, o pai não vai durar para sempre, e aquele dinheiro tá parado. E parado na mão dele não serve para nada, respondeu o outro sem remorso. O senhor sabe que isso é errado, né? Errado é ele deixar tudo igual. Eu cuidei da vida, construí coisas, eu mereço mais. Carla, quando soube das conversas, tentou argumentar. Vocês estão ouvindo o que estão dizendo? É o nosso pai. Rogério retrucou. Acorda, Carla. O mundo não é feito de emoção. Ele já viveu o que tinha que viver. A gente só está antecipando o inevitável. Ela ficou em silêncio, assustada com a frieza. Algo dentro dela dizia que aquilo terminaria mal, mas o medo de desagradar os irmãos foi maior do que a coragem de enfrentá-los. E o silêncio cúmplice também é uma forma de traição. Enquanto isso, Joaquim seguia sua rotina sem imaginar o que acontecia. Na vila, todos o admiravam. Homem bom, trabalhador, de coração limpo, diziam os vizinhos. Ele retribuía com gentileza e histórias antigas de pescador. Falava sobre o mar, as tempestades que enfrentou, os ventos fortes que quase viraram o barco e as vezes em que precisou escolher entre salvar o peixe ou salvar a própria vida. Em uma dessas conversas, confidenciou ao amigo Naldo: o mar ensina a ser humilde. Quando a gente acha que manda nele, é que vem o tombo. Naldo sorriu sem saber que aquelas palavras seriam proféticas. Os dias passaram. Rogério e Mauro começaram a visitar o pai com mais frequência, fingindo carinho. Levavam frutas, peixes comprados e sorrisos falsos. Joaquim, emocionado, acreditava que a família estava se reaproximando. Preparava o café, contava histórias, ria como nos velhos tempos. O coração se enchia de esperança. Mas cada visita vinha com perguntas disfarçadas. Pai, o senhor ainda guarda aquele dinheiro na conta da caixa? O senhor já pensou em colocar alguém para cuidar do barco? E se acontecer alguma coisa com o senhor, como a gente vai saber o que fazer com tudo? Joaquim respondia com calma, sem perceber o verdadeiro interesse por trás de tanta preocupação. Ele acreditava na bondade dos filhos. Achava que o amor era mais forte que qualquer tentação. Mas a ganância é como o mar em fúria, silenciosa no começo, devastadora depois. Certa noite, Rogério chamou os irmãos para uma conversa em Cabo Frio. Disse que tinha um plano. Mauro, desconfiado, perguntou: plano para quê? Para resolver logo essa história. O pai está cada vez mais esquecido, confunde as coisas, daqui a pouco vai assinar qualquer papel sem entender. É melhor a gente tomar as rédeas antes que alguém de fora se meta. Carla hesitou. Você está falando de tirar as coisas do nome dele? Estou falando de proteger o que é nosso. Mauro coçou a cabeça, dividido entre o medo e a necessidade. Já Carla sentiu o peso da culpa apertar o peito. Quis sair dali, mas não teve coragem. Apenas concordou em silêncio, tentando se convencer de que era pro bem da família. Naquela mesma semana, Rogério ligou para o pai novamente. Pai, pensei numa coisa. O senhor devia fazer um novo testamento. Assim, tudo fica mais fácil quando o senhor quiser descansar. Joaquim sorriu, sem malícia. Descansar? Já estou descansando, meu filho. A vida agora é calma. Mas e se acontecer algo? É melhor garantir. O velho prometeu pensar e desligou o telefone. Ficou olhando para o retrato de Dona Alzira na parede. Eles cresceram, minha velha.
Mas crescer às vezes é esquecer de onde veio, murmurou. Lá fora, o vento soprava vindo do mar. O barco Esperança balançava preso ao trapiche como se pressentisse o que viria. Naquela noite, o velho pescador sonhou com uma tempestade. No sonho, ele estava sozinho no barco, cercado por ondas gigantes. Tentava remar, mas o remo escorregava de suas mãos. Ao longe, via os filhos na areia, observando sem mover um dedo. Gritava por ajuda, mas o vento levava sua voz. Acordou assustado, suando frio. Foi até a janela e viu o mar calmo sob o luar. Mas o coração dizia outra coisa. Algo dentro dele sussurrava que a calmaria era só o prelúdio da tormenta. E ele não estava errado, porque a partir dali o amor começaria a afundar e a ganância tomaria o leme. Naquela vila de pescadores, o mar logo deixaria de ser abrigo e se tornaria o palco do segredo que mudaria o destino de toda a família. O sol da manhã entrava pelas frestas da janela e pousava sobre o rosto enrugado de seu Joaquim, que ainda acordava com o mesmo instinto dos tempos de pesca. O corpo já não obedecia como antes, mas o hábito de madrugar nunca o deixou. Ele se levantava, preparava o café preto forte e saía para varrer o quintal da casa simples onde criara os filhos. O cheiro do sal e o som do mar o acompanhavam, lembrando-lhe que a vida podia ser dura, mas sempre tinha o seu ritmo. Foram mais de 50 anos trabalhando no barco Esperança, enfrentando tempestades, ventos fortes, dias de sol e noites sem lua. Depois que a esposa, Dona Alzira, morreu, ele ficou sozinho com os 3 filhos pequenos. Criou-os como pôde, dividindo o tempo entre a pesca e o cuidado com a casa. Ensinou que o mar é como a vida. Quando se respeita, ele devolve abundância. Quando se desafia, traz castigo. O mais velho, Rogério, cresceu com pressa. Desde cedo demonstrava ambição, sempre falando em sair daquela vila de pescadores e fazer fortuna na cidade. Mauro, o do meio, era inquieto, um rapaz de coração bom, mas que nunca conseguia se firmar em nada. Já Carla, a caçula, era a doçura em pessoa. Ficava horas ouvindo o pai contar histórias de quando o barco enfrentou uma tempestade e ele viu o horizonte se abrir depois de uma noite inteira de medo. Mesmo com todas as dificuldades, Joaquim deu estudo aos filhos. Não queria que ninguém dependesse do mar como ele. Juntou cada centavo, abriu uma conta no banco e, com o tempo, comprou a casinha de madeira onde morava. Aquela conquista era seu maior orgulho. Guardava também uma pequena quantia, economias de uma vida inteira, para deixar de herança dividida igualmente. O pouco que tenho é para vocês, dizia, sem imaginar o que o dinheiro faria nascer no coração deles. Com o passar dos anos, Rogério se afastou de vez. Abriu um pequeno negócio em Cabo Frio e raramente voltava. Quando vinha, falava de investimentos, imóveis, oportunidades. Mauro tentava seguir os passos do irmão, mas acabava endividado e voltava para o pai, pedindo ajuda. Carla se casou com um rapaz chamado Eduardo e foi morar em outra cidade, prometendo visitar o pai sempre que pudesse. No início, cumpria. Depois, as visitas se tornaram raras. A velhice chegou como uma maré lenta. Joaquim não reclamava. Tinha o mar, a lembrança da esposa e o retrato dos filhos sorrindo ainda crianças sobre a estante. Acreditava que o amor resistia ao tempo. Só não sabia que o tempo, às vezes, é o disfarce que o destino usa para revelar o que está escondido. Certa tarde de fim de semana, Rogério apareceu. Chegou de carro novo, roupa cara e um perfume que não combinava com o cheiro de sal da vila. Trouxe palavras doces, mas os olhos frios. Pai, o senhor devia vender o barco. Já não pesca mais. Para que guardar? Disse, servindo-se do café. O Esperança é parte de mim, filho. É lembrança da sua mãe, dos meus dias no mar. Rogério sorriu de canto. Lembrança não paga conta, pai. O velho fingiu não ouvir. O silêncio que se instalou entre eles dizia mais do que qualquer discussão.
Nos dias seguintes, Rogério conversou com os irmãos. Mauro, afundado em dívidas, viu uma oportunidade. Carla, hesitante, tentou impedir. Vocês estão falando do nosso pai. Ele confiou a vida inteira na gente. Mas Rogério rebateu. O senhor tá velho. O que ele vai fazer com dinheiro parado? Melhor resolver isso agora, antes que caia tudo nas mãos de estranhos. A culpa começou a nascer em Carla, uma culpa silenciosa e amarga. Sabia que o pai confiava plenamente neles. Guardava o testamento num envelope envelhecido dentro de uma gaveta do quarto. Ela se lembrava da vez em que ele contou: "Quando eu partir, quero que tudo seja justo. O amor de pai não escolhe lado." Enquanto isso, o conflito entre os irmãos crescia. Mauro, dividido entre o amor e a necessidade, acabou cedendo. O plano era simples e cruel. Convenceriam o pai a fazer uma viagem de pesca para vender o barco. Lá, fariam o que fosse preciso para resolver a situação. Nenhum deles ousava dizer a palavra, mas todos sabiam o que significava. Na vila, ninguém desconfiava. Seu Joaquim seguia sua rotina, caminhando até o trapiche, observando o mar, conversando com o amigo Naldo, outro pescador velho. Falava de memória, de raízes, de como a dignidade é o maior bem de um homem. "Naldo, o mar pode levar o peixe, o barco até a vida, mas nunca leva a honra." Naldo assentia, sem imaginar o peso profético dessas palavras. À noite, o velho sentava-se na varanda e observava o horizonte. As estrelas refletiam na água calma, mas aquela calmaria tinha algo de estranho, como o silêncio antes da tempestade. Dentro dele havia uma inquietação que não sabia nomear. Talvez fosse saudade, talvez pressentimento. Enquanto isso, Rogério e Mauro tramavam os detalhes. "Assim que ele estiver no barco, a gente faz parecer acidente", murmurou o mais velho. "A idade dele ajuda." "E se der errado?" perguntou Mauro. "Não vai, o mar engole tudo. E Carla? Vai ficar calada. Ela não vai querer sujar o nome da família." No coração de Carla, o arrependimento tardio começou antes mesmo do ato. Tentou ligar para o pai várias vezes, mas o telefone tocava sem resposta. Mandou mensagens aos irmãos pedindo que parassem, que desistissem, mas ninguém respondeu. Naquela semana, o vento forte voltou a soprar no litoral. O barco Esperança, amarrado ao trapiche, gemia a cada rajada, como se sentisse o peso do que estava por vir. O velho pescador observava o movimento das águas e pensava nos filhos. Tinha fé que o amor os traria de volta. 2 dias depois, recebeu a ligação que o faria sorrir e selar o próprio destino. "Pai, vamos pescar juntos domingo. Faz tempo que não saímos os 4. "É mesmo, meu filho. Já estava sentindo falta." A voz de Rogério soava doce, quase emocionada. Joaquim não via maldade. Viu apenas a chance de reviver um pedaço de vida. O pai idoso aceitou sem hesitar. Naquela noite, sonhou novamente com o mar. No sonho, via-se jovem, remando com força contra as ondas, enquanto ouvia a voz de Alzira dizendo: "O amor é âncora e vela, Joaquim. Ele segura e também leva." Acordou sorrindo, acreditando que aquele sonho era um sinal de redenção. Mal sabia ele que, ao aceitar o convite, estava navegando em direção à traição familiar mais cruel de sua vida. A vila acordou sob uma leve garoa. O horizonte se escondia sob nuvens cinzentas. Joaquim preparou o boné, ajeitou o casaco e saiu. Passou a mão sobre o barco, sentindo a madeira úmida. "Vamos para mais uma, velho amigo." Os filhos chegaram pouco depois, com sorrisos ensaiados e palavras doces. Mauro evitava encará-lo. Carla, pálida, mal conseguiu falar. Rogério, por outro lado, parecia calmo, confiante. "Vai ser bom, pai. O senhor vai ver. O mar está esperando a gente."
Joaquim não percebeu o segredo escondido atrás daqueles olhares. Achou que o dia seria como os outros: sol, vento, peixe, histórias. Não sabia que aquela travessia seria diferente. A travessia que separa o amor da ganância, a inocência da culpa e a vida do desaparecimento. Enquanto subiam no barco, o vento começou a soprar mais forte. O trapiche rangia. As ondas batiam contra o casco e o mar, silencioso, parecia observar. No alto, o céu escurecia aos poucos. Era o prenúncio de algo maior, algo que o velho pescador, com toda a experiência de quem leu os sinais do oceano a vida inteira, não conseguiu ver naquele momento. E assim, sem saber, seu Joaquim navegava para dentro da tempestade, não apenas a do clima, mas a que nascia dentro do coração dos próprios filhos. A partir dali, nada mais seria o mesmo. O domingo amanheceu com um céu de azul cristalino, desses que parecem pintar o mundo de esperança. O cheiro do mar invadia cada canto da vila e o vento soprava com força, como se quisesse avisar algo. Seu Joaquim, sentado na varanda da casa simples, tomava seu café devagar, observando o horizonte que brilhava sob o sol nascente. Ele sempre dizia que o mar era seu relógio. Quando o primeiro brilho tocava as águas, era hora de viver mais um dia. A solidão, que antes pesava, naquela manhã parecia mais leve. Havia um som de passos se aproximando, um burburinho de vozes conhecidas. Quando levantou os olhos, viu os 3 filhos vindo em sua direção. Rogério, de camisa social e sorriso calculado. Mauro, com o olhar inquieto, evitando encará-lo. E Carla, com as mãos trêmulas e o rosto tenso, como se escondesse um segredo que a alma não conseguia suportar. "Pai!" gritou Carla, forçando alegria. "Olha o que a gente trouxe." Rogério segurava um embrulho com bolo de fubá, o preferido de Joaquim, e Mauro carregava um balde com peixe fresco comprado no mercado. O velho pescador abriu um sorriso largo. Há muito tempo não via os 3 juntos. O coração se encheu de ternura, como se a vida lhe desse um presente inesperado. "Meus meninos, que surpresa boa!" disse, enxugando discretamente as lágrimas. "Achei que vocês tivessem esquecido do velho aqui." Que isso, pai?" respondeu Rogério, abraçando-o com falsa naturalidade. "A gente estava com saudade. Viemos passar o dia com o senhor." Carla forçou um sorriso, mas o olhar denunciava a tristeza. A culpa já se fazia morada em seu peito. Não conseguia olhar o pai nos olhos sem sentir o peso do que sabia que estava prestes a acontecer. "O senhor anda meio fechado, né, pai?" disse Mauro, enquanto ajeitava o balde na pia. "A gente pensou em dar uma volta. O mar tá calmo, perfeito para navegar." Completou Rogério, olhando fixo para o pai. "Um passeio de despedida. O mar sempre fez bem para a alma." Despedida. A palavra ficou ecoando na mente do velho pescador, mas ele não entendeu o sentido oculto que ela carregava. Sorriu, achando bonita a ideia. Fazia tempo que não sentia o vento do mar no rosto sobre o barco Esperança. "Despedida de quê, meu filho?" "Do passado, pai. Da tristeza", respondeu Rogério com um meio sorriso. "Vamos celebrar a vida." Joaquim concordou, emocionado. Vestiu o boné velho da pesca, aquele que guardava como relíquia dos tempos de juventude. Passou um pouco de óleo nas mãos calejadas e pegou o cajado. O coração batia mais forte, não por medo, mas por alegria. A rara alegria de ter os filhos reunidos de novo. O trapiche estava silencioso e o barco Esperança balançava suavemente preso à corda. O velho passou a mão sobre o casco, como quem cumprimenta um amigo antigo. "Quantas vezes já enfrentamos o mar juntos, hein, companheiro?" murmurou. Carla observava o pai com os olhos marejados. O vento forte levantava o cabelo dela e fazia a barra da saia bater contra as pernas. Cada passo em direção ao barco parecia um passo contra a própria consciência. Rogério notou e a cutucou discretamente. "Agora não é hora para drama.
Ela não respondeu, apenas baixou o olhar e subiu no barco. Mauro ligou o motor e o som grave se misturou ao barulho das ondas. O velho pescador se sentou na proa, olhando o horizonte. A água cintilava sob o sol da manhã e uma leve brisa fazia a bandeira vermelha do barco tremular. "É bonito, né?" comentou Joaquim sorrindo. "Parece que o mar nunca muda, sempre o mesmo, mesmo quando a gente muda por dentro." Ninguém respondeu. Rogério mantinha o olhar fixo na frente, concentrado em navegar. Mauro tentava disfarçar o desconforto, mexendo nas redes, enquanto Carla tremia silenciosamente. O barco avançava em direção à baía, deixando para trás a vila, o trapiche e, com eles, toda a inocência que restava naqueles 3 corações. Depois de alguns minutos, Joaquim começou a contar histórias antigas, rindo alto, relembrando as aventuras da juventude. Falava das tempestades que enfrentou, das vezes em que quase perdeu tudo, das redes que rasgaram e das marés que o salvaram na última hora. "Sabe, filhos", disse olhando para o céu claro, "a vida é igual ao mar. Um dia a gente está por cima, outro por baixo. Mas o importante é nunca perder o rumo." Mauro engoliu seco. As palavras do pai batiam no peito como golpes de maré. Ele olhou para Rogério, esperando algum sinal de desistência, mas o irmão mais velho parecia uma pedra. Determinado, frio. "Rogério", murmurou hesitante, "tem certeza disso?" "Já está decidido", respondeu o outro, sem olhar para trás. Carla ouviu e tapou a boca, como se tentasse conter um soluço. Seu Joaquim percebeu o movimento e perguntou sereno: "Tá tudo bem, minha filha?" "Tá sim, pai. É só o vento", respondeu, desviando o olhar. O barco continuou a navegar. O silêncio se tornou mais pesado que o ar. Até o mar parecia perceber o que estava prestes a acontecer. As ondas diminuíram o ritmo, o vento cessou por um instante e o céu, antes azul, começou a se cobrir de nuvens cinzentas. Quando chegaram ao meio da baía, Rogério desligou o motor. O som da natureza voltou a dominar o ambiente. As gaivotas sobrevoavam em círculos e o barulho da água batendo contra o casco era o único som audível. "Por que parou?" perguntou Joaquim, curioso. "Pra gente conversar, pai", respondeu Rogério. O velho virou-se confuso. Mauro abaixou a cabeça. Carla começou a chorar. "Conversar sobre o quê, meu filho?" Rogério respirou fundo e disse com voz firme: "O senhor já viveu muito, já deu sua hora. O senhor não precisa mais se preocupar com nada." Joaquim demorou alguns segundos para entender. Olhou para o rosto do filho mais velho e, pela primeira vez, sentiu medo. Um medo frio, que gelou até os ossos. "Que conversa é essa, Rogério? O que você está dizendo?" Ninguém respondeu. Carla soluçava e Mauro tremia. O velho tentou se levantar, mas o corpo não obedeceu. O coração acelerava e a respiração falhava. Vocês não fariam isso comigo. Eu sou o pai de vocês", gritou, tentando firmar a voz. Rogério manteve o olhar gelado. "É melhor assim, pai. A herança vai ficar bem cuidada. O senhor vai descansar." "Herança?" repetiu Joaquim com a voz embargada. "Então é por isso? É por dinheiro?" O mar começou a se agitar, como se reagisse àquelas palavras. O vento forte voltou de repente e o barco balançou com violência. As nuvens se fecharam e o primeiro trovão rompeu o silêncio. Carla se jogou aos pés do pai chorando. "Me perdoa, pai. Eu não queria. Eu juro que não queria." Joaquim segurou as mãos dela, os olhos marejados. "Ainda há tempo, filha. Não deixa que o mar leve o que resta de vocês." Mas era tarde. Rogério se aproximou por trás. Um empurrão, um grito, um corpo caindo na água. O barco Esperança balançou e voltou ao equilíbrio, mas o mar, agora enfurecido, rugia como uma fera. Joaquim tentou nadar, gritou os nomes dos filhos, mas as ondas o arrastaram.
Carla estendeu a mão desesperada, mas Mauro a segurou com força. Não! Gritou ela. Ele ainda está vivo! Acabou, disse Rogério, a voz fria como o aço. O pai idoso lutou contra a corrente, mas o peso da traição familiar o puxava para o fundo mais do que qualquer onda. Antes que o mar o engolisse, olhou para os filhos uma última vez. O olhar não tinha ódio, apenas tristeza e um amor que nem a morte poderia apagar. O corpo desapareceu sob as águas e o silêncio tomou conta do barco. Nenhum deles falou por longos minutos. O céu desabou em chuva e a tempestade caiu sobre o mar como castigo. Mauro chorava, Carla tremia e Rogério, com as mãos no leme, olhava fixo o horizonte, tentando não lembrar do que acabara de fazer. Mas o mar tem memória e o mar cobra. Enquanto o barco voltava à vila, o trapiche apareceu ao longe, imóvel, sombrio. O vento assobiava entre as tábuas, como se lamentasse. E o velho barco Esperança, agora vazio de sentido, balançava com um som triste, carregando nas ondas o segredo mais sombrio da família. O mar, testemunha silenciosa, guardava dentro de si o corpo e a verdade, à espera do dia em que ambos voltariam à tona. O barco Esperança balançava suavemente sobre as águas escuras da baía. O sol, que mais cedo iluminava o litoral com cores quentes, agora se escondia atrás de nuvens densas. O vento forte fazia o pano da vela bater contra o mastro, emitindo um som seco, quase ameaçador. Era o tipo de silêncio que não pede calma, pede cuidado. Um silêncio que carrega segredos, decisões e culpas que o tempo jamais perdoaria. Seu Joaquim observava o horizonte, alheio ao que estava prestes a acontecer. O rosto enrugado refletia paz, e o olhar distante parecia buscar algo além da linha do mar. Talvez uma lembrança, talvez o fantasma do amor de Dona Alzira, que sempre dizia que o mar era o espelho da alma. Ele respirou fundo, enchendo o peito com o ar salgado e frio. Como é bom estar aqui com vocês, meus filhos, disse ele com um sorriso sereno. Faz tanto tempo que não tínhamos um dia assim, em família. Rogério segurava o leme, os olhos fixos na água. O rosto impassível escondia o turbilhão que rodava por dentro. Mauro, sentado ao lado, olhava para o chão do barco, evitando encarar o pai. Já Carla, com o rosto pálido, tremia discretamente, como se o corpo soubesse o que a mente se recusava a aceitar. O mar estava pesado. Pequenas ondas batiam contra o casco, fazendo ecoar um som ritmado que lembrava batimentos cardíacos. O vento soprava e trazia com ele o cheiro de chuva. O céu começava a mudar de cor. O azul se tornava um cinza ameaçador. E os primeiros relâmpagos riscavam o horizonte distante. De repente, Rogério desligou o motor. O barulho cessou e o silêncio tomou conta do barco. Só o mar respirava, num vai e vem hipnótico, como se estivesse prestes a assistir a algo que não deveria acontecer. Mas pai, disse Rogério quebrando o silêncio, o senhor viveu bem, né? O velho pescador sorriu, sem entender o tom estranho da pergunta. Viver bem? Ah, vivi. Com amor, com luta, com fé. Eu tive uma mulher boa, filhos fortes, um mar que me ensinou a ser homem. Por que essa pergunta, meu filho? Ninguém respondeu. Carla olhou para Rogério, suplicante, tentando com o olhar pedir que ele desistisse. Mauro fechou os olhos, como quem não quer ver o próprio pecado tomando forma. Porque Rogério respirou fundo. Às vezes é preciso saber a hora de descansar. Seu Joaquim franziu o senho, confuso. Descansar? Eu tô bem, filho. Ainda quero viver para ver vocês três unidos de novo. Foi a última frase completa que conseguiu dizer. Um empurrão seco, violento, vindo por trás, o desequilibrou. O corpo frágil bateu contra o convés, escorregou e caiu na água gelada. O som foi rápido, um estalo seguido de silêncio.
O mar o engoliu num só movimento. Carla gritou, um grito que rasgou o ar e se misturou ao vento. Pai! Mauro a segurou pelos ombros, os olhos cheios de culpa e desespero. Já deu sua hora, pai, murmurou, como se repetisse uma sentença. Rogério, ainda com as mãos no leme, não olhou para trás. Apenas respirou fundo e ligou o motor de novo. O barulho encobriu o choro da irmã e o soluço do irmão. O barco começou a se mover, deixando para trás círculos na superfície do mar, círculos que se desfaziam devagar, como se o próprio oceano quisesse guardar a lembrança do que acabara de testemunhar. O velho pescador tentou emergir. Lutava contra a força da água e o peso das roupas. O mar estava frio, impiedoso. Os olhos buscavam o barco, mas o vento forte o empurrava para longe. Em meio às ondas, ele gritou, não por ajuda, mas por amor. Meus filhos, por quê? A chuva começou a cair grossa e gelada, confundindo-se com as lágrimas que escorriam pelo rosto de Carla. Ela tentou se soltar, queria pular, mas Mauro a segurou com força. Não adianta, Carla, gritou desesperado. Ele já foi. Cala a boca, respondeu ela aos prantos. Você matou o nosso pai. Rogério apertou os punhos, sem se virar. Ele não vai mais sofrer. Era o melhor para todos. Mas o mar não parecia concordar. As ondas começaram a crescer, batendo com força contra o casco. O barco Esperança balançava como um brinquedo prestes a virar. O vento uivava e o céu se partia em relâmpagos. Lá embaixo, nas profundezas, seu Joaquim afundava devagar. O corpo pesado, mas a mente ainda acordada. Sentia o sal queimando os pulmões, o frio cortando a pele. E mesmo assim, havia paz em seu coração. O amor que sentia pelos filhos era mais forte que qualquer dor. Culpa, traição, ganância, tudo aquilo o feriu mais do que o mar poderia ferir. Enquanto a consciência se apagava, flashes de sua vida passavam como reflexos nas águas. O rosto da esposa sorrindo, os filhos correndo pela praia, o barco sendo construído com as próprias mãos, o primeiro peixe que trouxe para casa. Tudo voltava como um filme projetado pelo destino, um adeus silencioso. Então, no último instante antes de desaparecer completamente, ele abriu os olhos e viu algo. Uma gaivota branca, voando baixo, como se o acompanhasse até o fim. Sussurrou, quase sem voz. O mar vê tudo, e ele não esquece. O corpo desapareceu engolido pelo escuro. No barco, a tempestade se intensificava. Carla, desesperada, tentava rezar, mas as palavras se perdiam no som do vento. Mauro tremia, o rosto pálido, os lábios trincados. Rogério, imóvel, pilotava o barco como quem foge do próprio destino. A gente precisa dizer que foi acidente, disse Mauro, quebrando o silêncio. Ninguém pode saber. Rogério assentiu sem emoção. Foi um acidente. O velho escorregou. Entendeu? Carla gritou de novo, o rosto banhado em lágrimas e chuva. Ele confiava na gente. Ele só queria amor. Rogério virou-se, o olhar duro. Amor não paga dívida, Carla. Amor não enche prato. A herança vai resolver tudo. Mas mesmo enquanto dizia aquelas palavras, algo dentro dele começava a ruir. Um incômodo que nem o vento nem o barulho do motor conseguiam calar. A culpa começou a nascer ali, discreta, como uma ferida que ainda não sangra, mas já dói. O mar impiedoso começou a devolver ecos. O som do motor parecia falhar, as gaivotas gritavam alto e o vento assobiava entre as cordas do barco como se sussurrasse: "Eu vi!" Rogério aumentou a velocidade, querendo sair dali o mais rápido possível. Cada metro percorrido era uma tentativa de fugir da memória. Mas o mar não deixa seus segredos escaparem. Quando o barco se aproximou do trapiche, a chuva já diminuía. A vila estava vazia, silenciosa, e o céu, ainda cinzento, parecia observar com olhos pesados. Rogério amarrou o barco e desceu primeiro, seguido por Mauro.
Carla ficou sentada, paralisada, olhando o horizonte. As ondas batiam suavemente na madeira e, por um breve momento, ela achou ouvir a voz do pai, vinda de longe, misturada ao vento. O mar ensina e cobra. Carla levou as mãos ao rosto e chorou. Sabia que aquele som não era apenas lembrança, era consciência. Enquanto os irmãos caminhavam de volta para a vila, o barco Esperança ficou balançando sozinho, preso à corda, gemendo com o vai e vem das ondas. A gaivota branca continuava ali, pousada no mastro, olhando fixo para o mar. Lá embaixo, as correntes levavam o corpo de seu Joaquim para as profundezas, e junto com ele, o peso de uma traição familiar que nem o tempo conseguiria enterrar. O mar, silencioso e eterno, havia se tornado o guardião da verdade. E enquanto o sol se escondia atrás das nuvens, as águas começaram a mudar de cor. Um vermelho suave se misturava ao azul. Parecia o mar chorando. Naquele dia, a natureza inteira pareceu lamentar, porque o mar não julga, mas também não esquece. Ele apenas espera a hora certa para devolver tudo que lhe foi tirado. E no fundo daquela baía, entre o som das correntes e o balanço das ondas, o nome Joaquim ainda ecoava como uma prece, como uma lembrança, como um aviso. O mar viu tudo, e o mar, cedo ou tarde, fala. O sol nascia tímido por trás das nuvens, quando o velho Naldo, pescador de alma calejada e olhar cansado, arrastava suas redes no trapiche. O vento soprava do sul, frio, úmido, trazendo o cheiro pesado da maré cheia e o som distante das ondas batendo nas pedras. Era uma manhã comum na vila de pescadores, dessas em que o tempo parece andar devagar, como se o mundo ali obedecesse a outro relógio. Mas naquele dia, o mar estava diferente. Havia uma estranheza silenciosa, uma calma incômoda, como se a natureza soubesse que guardava um segredo. Naldo lançou as redes com a experiência de quem fez aquilo por uma vida inteira. O barco balançava levemente sob o vento forte, e ele cantava baixinho uma antiga canção de pesca, como fazia com seu Joaquim nos velhos tempos. Os dois eram mais do que amigos, eram irmãos de mar. Tinham enfrentado juntos tempestades, noites de frio, dias de sol cortante e silêncios que só o oceano sabe explicar. Mas já fazia dias que Naldo não via Joaquim, desde o domingo em que os filhos apareceram de repente e o levaram para um passeio de pesca. Desde então, o velho pescador não voltara mais. Naldo sentia falta das conversas ao fim de tarde, das histórias de juventude, do jeito como Joaquim ria alto, dizendo que o mar era o confessionário de quem vive de fé e paciência. Mas havia algo além da saudade. Havia uma angústia surda, uma sensação de que o amigo não voltaria. Enquanto puxava as redes, o olhar dele se prendeu em algo estranho. Entre os peixes e algas, algo escuro reluzia. Puxou com cuidado, limpou o limo e sentiu o coração disparar. Era o boné velho de Joaquim, o mesmo que ele usava todo dia, o mesmo que dizia que só tiraria quando o mar o chamasse de volta. Naldo ficou imóvel, o boné molhado nas mãos. O tempo pareceu parar. O vento cessou por um instante e o barulho das ondas se tornou distante. Logo em seguida, outro objeto veio preso à rede, um pedaço de corrente prateada, meio enferrujada, que Joaquim sempre usava no pescoço desde que a esposa morrera. A voz embargou. Ele sentiu o peso do pressentimento se confirmar. Não, Joaquim, não pode ser, murmurou, o olhar marejado. Guardou os objetos dentro de uma sacola e remou de volta para o trapiche, com o coração apertado. Ao chegar à vila, o velho pescador mal conseguia falar. As mãos tremiam. A notícia correu rápido, como ventania entre as casas de madeira. "O Joaquim sumiu!" gritavam os vizinhos. "O Naldo achou o boné e a corrente dele!" Em poucas horas, a vila inteira sabia.
As mulheres saíram às portas, os homens deixaram os barcos ancorados e até as crianças ficaram em silêncio, sentindo o peso daquela ausência. Joaquim era mais que um pescador, era parte da alma daquele lugar. Carla, ao ouvir a notícia, desabou. O arrependimento tardio explodiu dentro dela como uma onda. Trancou-se no quarto e chorou até não ter mais lágrimas. Lembrava do empurrão, do grito do pai, do olhar que ele lançou antes de afundar. Desde aquele dia, não dormia mais. As vozes dos irmãos ecoavam como assombração. Já deu sua hora, pai. Ela queria contar tudo, mas o medo a paralisava. Rogério, frio e calculista, a ameaçara. Se você abrir a boca, vai ser pior para você. A gente diz que você ajudou. Ninguém vai acreditar na sua inocência, mas a culpa é um peso que não se cala. A cada noite, Carla sonhava com o pai emergindo do mar, o rosto sereno e o olhar triste. Ele não dizia nada, apenas estendia a mão como quem pede o que é seu por direito, a verdade. Enquanto isso, Mauro se afundava no remorso. Tentava seguir a vida, mas o som da água batendo na banheira o fazia tremer. Começou a beber, passava horas sentado na praia, olhando o horizonte e murmurando o nome do pai. O rosto dele, antes cheio de força, agora era o retrato da culpa. Rogério, por outro lado, fingia indiferença. Mandou enterrar o assunto, dizendo que o pai provavelmente havia caído do barco sozinho, que a idade e o mar traiçoeiro explicavam tudo. Usava a palavra acidente, como quem repete uma mentira até acreditar nela. Mas a vila não acreditava. Naldo, principalmente, não aceitava aquela versão. O mar pode ser traiçoeiro, sim, dizia, encarando Rogério com desconfiança. Mas o Joaquim conhecia cada onda daqui. Ele nunca cairia sem motivo. Rogério desviava o olhar, impaciente. O senhor devia cuidar da sua vida, Naldo. O mar levou pronto. O que o senhor quer que a gente procure corpo agora? Quero justiça, respondeu Naldo firme, porque o mar não leva inocentes. Ele devolve a verdade, mais cedo ou mais tarde. Aquela frase ecoou pela vila como uma premonição. Nos dias que se seguiram, os moradores fizeram buscas. Barcos foram e voltaram da baía, mas o corpo nunca apareceu. O mar, misterioso, parecia guardar o velho pescador em seus braços, silencioso, mas vivo de memória. Então começaram os sinais. Numa madrugada chuvosa, Mauro acordou com o som da porta batendo. Correu para a sala e viu sobre a mesa o boné do pai, seco, limpo, como se alguém o tivesse acabado de colocar ali. O coração dele disparou, saiu correndo pela casa, chamando por Carla e Rogério, mas ninguém tinha visto nada. Naquela mesma noite, o vento soprou mais forte e as redes de pesca que ficavam penduradas no quintal começaram a balançar sozinhas, fazendo um som que lembrava passos. Mauro ajoelhou no chão, em prantos. Me perdoa, pai. Pelo amor de Deus, me perdoa. No dia seguinte, contou o ocorrido aos irmãos, mas Rogério o interrompeu irritado. Você tá ficando louco? Isso é só o vento, nada mais. Carla, pálida, olhou para o irmão com os olhos marejados. E se não for? E se for ele tentando dizer alguma coisa? Chega, Carla! Gritou Rogério batendo na mesa. O pai se foi, o mar levou e acabou. Mas o mar não acabara. O mar apenas esperava. No terceiro dia após o desaparecimento, o tempo virou. Nuvens negras cobriram o céu e o som do trovão ecoou pela baía. Os moradores corriam para abrigar os barcos, mas Naldo se recusou a sair da praia. Ele vai voltar hoje, disse, olhando para o horizonte. Os outros pescadores acharam que ele estava louco, mas Naldo ficou, parado no trapiche, com o boné de Joaquim nas mãos. O vento rugia, a chuva caía como agulhas e o barco Esperança, que fora puxado para o seco desde o dia da tragédia, começou a se mover sozinho. As cordas que o prendiam se soltaram e o barco deslizou lentamente para o mar.
O som da madeira rangendo parecia um gemido de alma. Naldo tentou correr até ele, mas algo o fez parar. O barco se afastou, guiado pelas ondas, sem ninguém dentro. De repente, um clarão riscou o céu, e o barco simplesmente desapareceu atrás da cortina de chuva. Quando o dia amanheceu, o mar estava calmo de novo. O barco havia voltado, encalhado na areia, e sobre o banco de madeira, molhado e gasto, havia um papel dobrado. O testamento de Joaquim intacto. Naldo, atônito, levou o documento até a vila. O mar devolveu, disse ele com a voz embargada. Devolveu o que é dele. A vila inteira se reuniu para ouvir a leitura. Era a caligrafia trêmula de seu Joaquim, escrita antes da tragédia. Se este papel for encontrado depois da minha partida, quero que saibam. Minha maior herança não é a casa, nem o dinheiro, nem o barco. É a lembrança do amor que plantei e da dignidade que tentei deixar. A ganância é tempestade. Quem semeia vento, colhe naufrágio. As palavras silenciaram todos. Carla caiu de joelhos, chorando. Mauro desabou, abraçado à irmã. E Rogério, pela primeira vez, não conseguiu esconder o tremor das mãos. Naldo, com o olhar firme, repetiu: o mar não leva inocentes. Ele guarda o que precisa até que a verdade possa vir à tona. Lentamente, os pescadores olharam para o mar. O horizonte estava sereno, o vento cessara. Mas todos sabiam, aquele silêncio não era paz, era espera. Porque o mar, aquele mesmo mar que levou seu Joaquim, ainda tinha mais a contar. E quando o mar fala, ninguém fica impune. O vento soprava frio naquela manhã, e o som do mar se misturava ao murmúrio distante das pessoas que caminhavam pela vila de pescadores. Desde o desaparecimento de seu Joaquim, o ambiente parecia outro. As risadas que antes ecoavam pelas ruas de areia haviam sido substituídas por cochichos, olhares desconfiados e o medo silencioso de que algo terrível ainda estava por vir. Naquela terça-feira, o trapiche estava vazio. O barco Esperança, recolhido à margem desde que o velho se fora, agora parecia um monumento mudo. A madeira inchada pela chuva guardava o som do mar batendo nas tábuas como um lamento. Foi nesse cenário que uma mulher de passos firmes e olhar determinado surgiu pela estrada de terra. Usava roupas simples, mas elegantes, e trazia nas mãos uma pasta de couro surrada, gasta nas bordas pelo tempo. O nome no cartão preso à lapela dizia: Dora Helena Duarte. A vila inteira observava com curiosidade. Era raro ver alguém de fora por ali, ainda mais com aquele ar sério e formal. A advogada caminhou até a pequena casa azul de Joaquim, onde agora morava Carla, tentando cuidar das poucas lembranças do pai. Carla abriu a porta com o rosto abatido, os olhos inchados de tanto chorar. "Posso ajudar?" perguntou desconfiada. A mulher estendeu a mão com firmeza. "Sou a advogada Helena Duarte, responsável pelo testamento do senhor Joaquim Pereira. Preciso falar com os filhos dele. É um assunto urgente." Carla empalideceu. Por um instante o coração pareceu parar. "Testamento?" balbuciou. "Mas o papai nunca falou nada disso." "É justamente por isso que estou aqui. Ele deixou instruções específicas e o prazo está prestes a vencer", respondeu Helena com voz calma, porém cortante. Pouco tempo depois, Rogério e Mauro chegaram à casa, apressados e tensos. Rogério, o mais velho, mantinha a postura fria de sempre, tentando controlar qualquer sinal de nervosismo. Mauro, com o olhar perdido, parecia à beira de um colapso. Helena os cumprimentou com um aceno de cabeça. "Sinto muito pela perda de vocês. O senhor Joaquim era um homem admirável." Rogério cruzou os braços, desconfiado. "A senhora disse que é advogada do meu pai, mas nunca ouvimos falar da senhora. Quando ele fez esse testamento?" "Há 5 anos, respondeu Helena, abrindo a pasta e tirando de dentro um envelope amarelado, selado e com a caligrafia trêmula de Joaquim.
Ele procurou meu escritório em Cabo Frio, dizendo que queria deixar tudo resolvido para quando o mar o chamasse de volta. Aquela frase fez Carla cobrir a boca, tentando conter as lágrimas. Quando o mar o chamasse de volta, ele sempre dizia isso. Helena assentiu. Ele me entregou o documento e deixou instruções muito claras. O testamento só poderia ser aberto após 7 dias de ausência confirmada, e somente na presença dos 3 filhos e de 2 testemunhas da vila. O silêncio tomou conta da sala. Rogério trocou olhares rápidos com Mauro, inquieto. Isso é um absurdo, disse ele. Não existe corpo, não existe certidão de óbito. Não há o que abrir. A advogada manteve a serenidade. O testamento é válido, Sr. Rogério. E quanto à ausência, a lei permite reconhecimento após o desaparecimento em circunstâncias específicas. E, pelo que ouvi, o mar tem suas próprias formas de confirmar quando alguém se foi. Mauro passou a mão pelo rosto, suando frio. 7 dias, murmurou. Por que 7? Helena olhou para ele com um leve sorriso enigmático. Foi o tempo que ele pediu. Disse que o mar precisa de 7 dias para decidir o que devolver e o que guardar. As palavras ecoaram pela casa como um sussurro vindo do além. Carla se arrepiou dos pés à cabeça. Nos dias que se seguiram, a notícia do testamento se espalhou pela vila. Alguns diziam que o velho deixara tudo para uma igreja. Outros apostavam que o dinheiro seria dividido igualmente. Havia quem jurasse que Joaquim tinha enterrado algo de valor no quintal. A curiosidade se misturava ao medo, e cada pôr do sol parecia carregar o peso de uma memória que se recusava a ser esquecida. Enquanto isso, o mar continuava a murmurar. À noite, o vento forte fazia ranger as janelas, e o som das ondas batendo contra as pedras lembrava passos pesados caminhando na escuridão. Carla mal dormia. Cada estalo da madeira parecia a voz do pai sussurrando. A verdade vem com o vento. Na véspera do 7º dia, Helena voltou à casa. Trazia consigo 2 moradores da vila. O velho Naldo, amigo de Joaquim, e Dona Zuleika, vizinha antiga. Seriam as testemunhas. Amanhã, ao meio-dia, faremos a leitura no cartório, disse Helena, organizando os papéis sobre a mesa. Todos devem estar presentes. Rogério bufou irritado. Isso tudo é perda de tempo. Deve ser só formalidade. Helena ergueu o olhar, firme. Talvez, mas o Sr. Joaquim parecia ter seus motivos. Ele me disse uma frase que não esqueci. Quem tentar enganar o destino vai acabar se afogando na própria mentira. Mauro desviou o olhar. Carla começou a chorar novamente. Quando a manhã seguinte chegou, o céu amanheceu nublado, como se o próprio litoral estivesse de luto. O vento trazia o cheiro do mar bravo, e o som das ondas parecia bater mais alto do que o normal. No pequeno cartório da vila, o ambiente estava tenso. Helena sentou-se à mesa central, com um envelope à sua frente. Os 3 irmãos ficaram lado a lado, mas a distância entre eles era mais emocional que física. Carla tremia. Mauro mal conseguia ficar em pé. Rogério, impassível, olhava o relógio de pulso a cada minuto. Os moradores começaram a se juntar do lado de fora, curiosos. O som das conversas baixas misturava-se ao sopro do vento que entrava pela janela. Helena limpou a garganta. Vamos começar. Conforme o desejo do falecido, este documento só pode ser aberto diante de testemunhas e exatamente 7 dias após sua ausência confirmada. Com um estilete, cortou o selo de cera e abriu o envelope. Dentro havia uma única folha dobrada, escrita à mão. As letras trêmulas, mas firmes, mostravam o cuidado de quem escreve com o coração. A advogada começou a ler. Meus filhos, se esta carta chegou às suas mãos, é porque o mar cumpriu o seu dever. Vivi uma vida de luta, mas também de amor. A herança que deixo não é grande, mas foi conquistada com dignidade. O dinheiro está no banco,
A casa e o barco ficam para vocês igualmente. No entanto, deixo uma condição, que a partilha só seja feita se houver entre vocês o perdão. Helena parou por um instante. Rogério revirou os olhos. Perdão? Ironizou. Ele devia estar delirando quando escreveu isso, mas a advogada prosseguiu firme. Não quero que o que construí se transforme em motivo de ódio. Se não houver perdão, que tudo o que possuo seja doado à instituição de idosos da vila, para que sirva a quem souber dar valor à vida e às raízes. Carla começou a soluçar, apertando as mãos. Mauro abaixou a cabeça envergonhado. Rogério permanecia de pé, imóvel, mas o rosto denunciava o incômodo. Helena então retirou um segundo papel do envelope. Há mais um bilhete, escrito a lápis, sem data. E começou a ler. Aos meus filhos deixo o mar. Ele viu tudo. Ele sabe a verdade. Se me traíram, não precisam temer o castigo da lei, porque o mar é juiz mais severo do que qualquer tribunal. Um murmúrio percorreu a sala. Naldo fez o sinal da cruz. Rogério empalideceu. Mauro parecia prestes a desmaiar. Carla, chorando, levantou-se e gritou. Foi ele! Foi o Rogério! Ele empurrou o papai! A sala inteira ficou em silêncio. O vento entrou pela janela, fazendo voar os papéis sobre a mesa. Um trovão ribombou ao longe, e o barulho do mar pareceu se aproximar, como se estivesse escutando. Rogério tentou reagir, mas a voz falhou. Cala a boca, Carla, você tá louca! Helena o encarou com firmeza. O senhor está pálido, senhor Rogério. Está tudo bem? Ele não respondeu. A respiração acelerada denunciava o medo que finalmente o alcançava. O segredo começava a se despedaçar diante de todos. Mauro, dominado pela culpa, desabou. Eu tentei impedir. Juro que tentei. Foi um acidente. Foi o Rogério que... Antes que terminasse, Rogério empurrou a cadeira e saiu correndo do cartório. O som dos passos dele ecoou pela rua e desapareceu no barulho das ondas. Helena, ainda atônita, recolheu os papéis e olhou para Carla e Mauro. A verdade sempre encontra o caminho, mesmo quando tentam afogá-la. Do lado de fora, o céu escurecia novamente. O vento aumentava e o som do mar parecia rugir. Alguns diziam que viram o barco Esperança balançando sozinho na beira do trapiche, mesmo amarrado por cordas novas. O velho Naldo, observando de longe, sussurrou para si mesmo. O mar não leva inocentes. Ele apenas espera o tempo certo para devolver o que é dele. E naquele momento, ninguém duvidava disso. Porque o testamento desconhecido de seu Joaquim havia sido mais do que uma carta. Era a voz do mar falando por ele. E o mar, como a verdade, nunca se cala. O 7º dia amanheceu nublado sobre a vila. O vento vinha do sul, arrastando o cheiro de sal e chuva que anunciava mais uma tempestade. As gaivotas voavam baixas, e o mar, inquieto, parecia murmurar algo em sua linguagem antiga, uma mistura de lamento e aviso. Os moradores, silenciosos, observavam o movimento das nuvens sobre o horizonte, como se pressentissem que aquele dia traria mais do que o som das ondas. No pequeno cartório, no centro da vila, o clima era de tensão. As janelas antigas batiam com o vento, e o som das folhas se misturava ao ruído distante do mar. Sobre a mesa de madeira escurecida pelo tempo, repousava o envelope amarelado de seu Joaquim, selado com cera vermelha e guardado pela advogada doutora Helena Duarte desde o dia em que ele desaparecera. Os 3 filhos estavam ali. Rogério, de semblante fechado, mantinha os braços cruzados e o olhar duro. Mauro, abatido, olhava para o chão, incapaz de encarar ninguém. E Carla, com os olhos vermelhos de tanto chorar, tremia a cada rajada de vento que entrava pela janela entreaberta. Também estavam presentes Naldo, o velho pescador e amigo de Joaquim, e Dona Zuleika, vizinha antiga, ali como testemunhas. O ambiente tinha um peso que era mais espiritual do que legal.
Parecia que o mar observava tudo lá fora, pronto para reagir a cada palavra dita. Helena limpou a garganta, abriu a pasta e colocou o envelope sobre a mesa. A vela que iluminava o local tremeluzia, como se lutasse para continuar acesa. E conforme as instruções deixadas pelo Sr. Joaquim Pereira, começou ela, esta carta deve ser lida no 7º dia de sua ausência. Ele pediu que fosse feita diante dos filhos e de testemunhas, para que nada do que está aqui pudesse ser esquecido. Ninguém respondeu. Só o som do vento forte e das ondas batendo nas pedras quebrava o silêncio. Helena respirou fundo, quebrou o selo com um estilete e retirou de dentro uma folha dobrada, escrita à mão. A letra trêmula do velho pescador trazia o peso do tempo e a firmeza de quem sempre viveu com dignidade. Ela começou a ler e sua voz ecoou pelo ambiente com uma solenidade que fez todos prenderem a respiração. Se vocês estão ouvindo isso, é porque o mar cumpriu o seu dever. Meus filhos, o dinheiro que juntei foi pouco, mas o que tinha de mais valioso eram vocês. Se a herança é tudo o que restou entre nós, saibam, o verdadeiro herdeiro é quem aprendeu a amar, não quem aprendeu a contar notas. O silêncio que se seguiu era quase físico, denso. O som do mar parecia mais alto, como se o próprio oceano tivesse parado para ouvir. Carla começou a chorar baixinho, o rosto escondido nas mãos. Mauro mordeu os lábios até quase sangrar. Rogério, por outro lado, manteve o olhar fixo na janela, fingindo indiferença, mas o leve tremor nas mãos denunciava o contrário. Helena continuou a leitura. Trabalhei a vida inteira para dar a vocês um futuro melhor, mas o que o tempo me ensinou é que dinheiro nenhum compra raízes, memória ou dignidade. Tudo o que um pai deseja é ver os filhos unidos, não por interesse, mas por amor. E se o amor se perdeu, que o mar leve o que sobrou de mim, mas nunca leve a esperança de que um dia vocês se reencontrem. As palavras ecoaram como uma oração. Dona Zuleika enxugou uma lágrima. Inaldo balançou a cabeça devagar, olhando para Rogério com um misto de tristeza e reprovação. Helena fez uma pausa e olhou para os três. Há mais uma parte, disse ela, e parece escrita mais recentemente. Desdobrou o papel mais uma vez e prosseguiu. Se um dia o mar me tomar, não lamentem. Ele é parte de mim, meu lar e meu juiz. Mas se a minha ausência trouxer confusão, deixo o mar encarregado de devolver a verdade. Porque o mar não leva inocentes. Ele devolve o que o coração dos homens tentou esconder. Foi nesse instante que o silêncio se transformou em medo. Carla ergueu o rosto, os olhos marejados, e sussurrou. Ele sabia. Mauro cobriu o rosto com as mãos, o corpo tremendo, e Rogério pálido finalmente desviou o olhar da janela. Isso é loucura, disse ele tentando controlar a voz. O velho sempre foi supersticioso. O mar não fala, não devolve nada. Mas o som de um trovão, vindo do litoral, respondeu por ele. A tempestade se aproximava. Helena guardou o papel sobre a mesa e encarou os irmãos com seriedade. Quando ele veio até mim, 5 anos atrás, parecia inquieto. Disse que a ganância podia destruir uma família mais rápido que qualquer doença. E que se isso acontecesse, o próprio mar cuidaria de acertar as contas. A culpa estampada no rosto de Mauro era visível. Ele levantou-se cambaleando. Eu não aguento mais, disse com a voz embargada. Foi um erro terrível. Eu devia ter impedido... Carla segurou o braço dele, chorando. Não fala, Mauro, por favor. Mas ele a afastou. Eu preciso, Carla. Olhou para Helena e para Naldo. Ele confiava na gente e a gente o traiu. O murmúrio percorreu a sala. Rogério levantou-se de súbito, furioso. Cale a boca, Mauro! Gritou. Não fala mais nada. Mas Mauro continuou, as lágrimas caindo. Ele só queria amor e a gente deu traição. O Rogério empurrou ele no mar. Eu vi! Carla gritou desesperada.
Dona Zuleika fez o sinal da cruz. Naldo, de pé, bateu a mão na mesa. Eu sabia, o mar não mente. Rogério tentou sair, mas Helena o deteve com a voz firme. Senhor Rogério, o senhor vai ter que responder por isso. O homem parou por um instante, respirando com dificuldade. O rosto suado, os olhos arregalados. Foi um acidente, murmurou. Eu não queria. Ele escorregou, mas ninguém acreditou. Lá fora, o barulho do mar aumentava e o vento entrou pela janela com força, espalhando os papéis sobre o chão. A vela se apagou e por um instante todos ficaram no escuro. Então algo estranho aconteceu. Um som grave vindo de longe preencheu o ar, como o barulho de um barco batendo no trapiche. Naldo olhou para fora e empalideceu. O barco, sussurrou. O Esperança está solto. Todos correram até a porta. O barco Esperança, que estava amarrado desde o desaparecimento de Joaquim, agora balançava sozinho, afastando-se da margem. Nenhum vento forte o empurrava, e ainda assim ele se movia, como se alguém o conduzisse. Carla caiu de joelhos, chorando. Pai, o trovão rasgou o céu, e a chuva começou a cair pesada, intensa, lavando o chão de terra da vila. Rogério recuou, apavorado. Cada gota que caía parecia sussurrar o nome do pai. Helena, ainda na porta do cartório, observava em silêncio. O mar está cobrando o que é dele, disse Naldo com a voz trêmula. O mar não leva inocentes, mas não deixa a mentira flutuar. Rogério, tomado pelo pânico, começou a correr em direção ao trapiche. Eu não fiz por mal, eu juro! Gritava ofegante, a chuva batendo no rosto. Eu só queria o dinheiro! Mas quando chegou à beira do cais, o barco já estava longe, sendo engolido pela neblina que subia do mar. De repente, uma onda mais alta que as outras estourou contra as pedras, e uma voz, ou o que parecia ser uma voz, ecoou entre o som do vento. O mar devolve a verdade. Rogério caiu de joelhos, gritando, o som da chuva abafando suas palavras. Mauro e Carla, atrás dele, o observavam desolados, sabendo que o castigo já começava ali, dentro dele mesmo. No cartório, Helena recolheu a carta e a guardou novamente no envelope. Ele sabia que esse dia chegaria, murmurou. A carta não era só um testamento, era um espelho. Dona Zuleika concordou, chorando baixinho. O mar falou por ele. Lá fora o vento diminuía. A tempestade começava a se afastar, mas o horizonte permanecia cinzento, como se o céu ainda guardasse lágrimas. Rogério, ajoelhado na beira do trapiche, olhou o mar pela última vez e murmurou, vencido. Pai, me perdoa. E o mar, calmo de novo, devolveu apenas o som das ondas, como quem aceita o arrependimento, mas nunca esquece o pecado. Naquele 7º dia, a carta de um pai morto trouxe à tona tudo o que a traição, a ganância e a culpa haviam tentado esconder. E mais uma vez, a vila aprendeu a lição que Joaquim sempre dizia: o mar pode esconder corpos, mas nunca esconde a verdade. O céu escurecia sobre o litoral de Arraial do Cabo, quando os pescadores avistaram algo boiando próximo às pedras do pontal do Atalaia. O mar, que há dias parecia inquieto, agora se movia com uma estranha serenidade, como se estivesse prestes a entregar um segredo guardado a custo. O vento soprava firme, trazendo o cheiro de sal e chuva, enquanto o sol se escondia atrás das nuvens carregadas. O primeiro a perceber foi Zeca, um jovem pescador que trabalhava com o velho Naldo. Ele gritou, apontando para o mar: tem algo ali! E o eco da voz se perdeu no barulho das ondas. Naldo olhou para o horizonte e, mesmo de longe, sentiu o coração disparar. O objeto flutuava devagar, girando nas marolas, e conforme o barco se aproximava, a imagem se tornava mais nítida. Um corpo. O silêncio que tomou conta do pequeno barco foi mais pesado que o som da tempestade que se formava ao longe.
Quando conseguiram puxar o corpo, o tempo pareceu parar. O rosto estava irreconhecível, marcado pelo sal e pelas correntes do mar. Mas no bolso da camisa havia um bilhete dobrado, úmido, quase desfeito, com letras trêmulas que ainda podiam ser lidas. O perdão é o que me mantém flutuando. Naldo sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. O papel tremia entre seus dedos. É ele, murmurou, a voz embargada. É o Joaquim. O jovem pescador se benzeu. Mas como? O mar devolveu ele? Naldo, com os olhos marejados, respondeu. Eu disse que o mar não leva inocentes. Ele só devolve quando é hora da verdade aparecer. O corpo foi levado para a praia da vila, onde uma pequena multidão já se formava. A notícia correu como vento forte. Encontraram o corpo de seu Joaquim. Em poucos minutos, a vila inteira se reuniu. O silêncio dos moradores era cortado apenas pelo som do mar e do choro baixo de quem, mesmo sem ser da família, sentia como se perdesse um pedaço da própria história. Logo, a imprensa local apareceu, câmeras nas mãos, microfones nas bocas, querendo capturar o drama que agora ganhava o mundo. O caso do velho pescador jogado ao mar pelos próprios filhos virou manchete. O mar devolveu o pai traído. A polícia isolou a área e recolheu o corpo para a perícia. Horas depois, o resultado do exame foi divulgado. Era mesmo Joaquim Pereira, o velho pescador da vila. Mas o que surpreendeu a todos não foi o corpo, foi o que encontraram com ele. Dentro da camisa ensopada, envolto em um saco plástico amarrado com barbante, havia um pequeno pendrive. O objeto parecia ter sido protegido de propósito, como se alguém soubesse que, um dia, precisaria ser encontrado. Helena, a advogada, foi chamada imediatamente. Quando ela chegou, ainda havia repórteres tentando invadir o perímetro e curiosos se amontoando nas janelas. A mulher pediu silêncio e segurou o pendrive nas mãos com cuidado, como quem segura algo sagrado. Ele deixou uma gravação, disse um dos peritos, entregando o objeto a ela. Estava no bolso interno da camisa. Parece intacto. O coração de Helena bateu forte. Uma gravação? Sim, e o arquivo tem data. O homem olhou o relatório. Foi feito no dia do desaparecimento. Os olhos dela se arregalaram. No barco, o cartório, que dias antes servira de palco para o testamento, agora se tornaria o cenário de uma nova revelação. Ao entardecer, a vila se reuniu ali. Os filhos de Joaquim estavam presentes. Carla, abatida, pálida como cera. Mauro, cabisbaixo, tremendo como se esperasse o julgamento final. E Rogério, o olhar vazio, os ombros curvados, como se o peso do mundo tivesse enfim caído sobre ele. Helena colocou o pendrive sobre a mesa, ao lado de um pequeno notebook emprestado de um dos repórteres. Lhe gravou algo, disse, olhando para todos. E se for o que parece, essa gravação pode esclarecer tudo. O vento batia nas janelas e a luz oscilava levemente. A vila inteira parecia prender a respiração. Helena clicou no arquivo e esperou. Por alguns segundos, só o som do mar. Depois uma voz. Fraca, trêmula, mas inconfundível. Era a voz de seu Joaquim. Se vocês estão ouvindo isso, é porque o mar cumpriu o que prometia a ele. Estou no barco com meus filhos. O céu está bonito, o vento sopra leve, mas o silêncio deles me diz mais que 1000 palavras. Carla tapou a boca, as lágrimas caindo em silêncio. Mauro fechou os olhos, sufocando um soluço. Rogério manteve o olhar fixo no chão, imóvel. Eles disseram que queriam um passeio. Eu quis acreditar. Um pai sempre quer acreditar. Mesmo quando o coração avisa, a esperança é teimosa. Um som de vento forte invadiu o áudio. A gravação continuava, com pausas e estalos. Estou falando baixo, porque eles acham que estou distraído. Escuto o motor desligando. O mar ficou quieto. Rogério me pergunta se vivi bem. Eu digo que sim,
que tudo o que fiz foi por eles, mas percebo o medo, não o meu, o deles. Na gravação, ouve-se um barulho, passos, o ranger da madeira do barco e um respingo d'água. Sinto o barco balançar. O vento mudou. Acho que vai chover. O Rogério se aproxima e eu entendo. O olhar dele me diz o que vem a seguir, mas eu não o culpo. Ele é fruto do que o mundo virou, um lugar onde o dinheiro vale mais que o amor. Helena limpou uma lágrima disfarçadamente. O som da gravação seguiu. Se o mar me levar hoje, que leve meu corpo, mas não minha memória. Que ele mostre a verdade quando chegar a hora. Porque o mar tem sua justiça e ela nunca falha. Então um estrondo, um grito abafado e o som da água engolindo a voz de Joaquim. A gravação termina ali, abrupta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Do lado de fora, o barulho das ondas aumentava, como se o mar aplaudisse o momento em que a verdade finalmente emergia. Carla chorava descontroladamente. Mauro se levantou cambaleando e abraçou a irmã. Ele sabia desde o início. Helena desligou o computador com as mãos trêmulas. Ele deixou o próprio testemunho. Um pai tentando proteger os filhos, até no momento da morte. Rogério não dizia uma palavra. Estava imóvel, os olhos fixos no chão. De repente, levantou-se e saiu, tropeçando pela porta. Carla tentou chamá-lo, mas ele não ouviu. Lá fora, a chuva começava a cair novamente. O vento soprava com força e o mar rugia contra as pedras. Rogério caminhou em direção ao trapiche, os passos cambaleantes, a culpa o esmagando. Naldo foi atrás dele, mas parou ao ver a cena. Rogério, de joelhos, chorava diante do mar. "Pai, eu errei", gritava. "Eu só queria o dinheiro, eu não queria te matar." O vento respondeu, arrastando suas palavras pelo ar. O barco Esperança, ainda solto desde o dia anterior, balançava sobre as águas, como se chamasse por ele. Rogério se levantou, deu alguns passos na direção do cais, mas o vento o empurrou para trás. O chão estava molhado, escorregadio. Ele tentou se firmar, mas perdeu o equilíbrio e caiu. Um som surdo, um respingo alto. Carla e Mauro, que corriam atrás, chegaram tarde demais. O mar, impassível, já o havia engolido. A vila inteira ficou em silêncio. O tempo parou. O horizonte parecia assistir, quieto, ao que acontecia. No dia seguinte, o corpo de Rogério não foi encontrado. E os pescadores, ao amanhecer, juraram ver o barco Esperança flutuando sozinho, com uma figura sentada à proa. Um velho com chapéu de palha, olhando para o infinito. Dona Zuleika fez o sinal da cruz. O mar devolveu o pai e levou o filho. Helena, ainda com o pendrive nas mãos, olhou para o mar e murmurou. O perdão é o que o manteve flutuando, mas a verdade é o que o trouxe de volta. O vento soprou, levantando a areia da praia, e por um instante parecia que o próprio Joaquim estava ali, invisível, mas presente, caminhando de volta para o mar que sempre o chamou. A vila, agora em paz, entendeu a lição que ficou gravada para sempre nas ondas. O mar pode esconder corpos, mas nunca esconde a verdade, porque até o silêncio tem memória e o destino sempre encontra seu caminho. O amanhecer daquele dia trouxe um silêncio diferente à vila de pescadores. O vento, antes inquieto, agora soprava manso, como se finalmente descansasse. O mar, que durante semanas rugira de raiva e mistério, estava sereno, espelhando o horizonte em um azul que parecia pedir perdão e paz. Depois de tantas tempestades, a natureza também parecia querer respirar. A gravação de seu Joaquim havia rodado o mundo. Canais de televisão, rádios e jornais estampavam a manchete que misturava tragédia e lição.
pai é jogado no mar pelos filhos, mas sua voz volta para fazer justiça. A voz trêmula de Joaquim, capturada no pequeno pendrive, ecoava agora nas redes sociais, nos noticiários e, sobretudo, na consciência de quem a ouvia. Nela não havia ódio, nem revolta. Apenas a calma de um homem que compreendia o peso da traição familiar, mas escolhia responder com dignidade e perdão. Se um dia fizerem mal a mim, saibam que eu os perdoo. Mas lembrem-se, quem joga amor no mar, o mar devolve justiça. Aquela frase se tornaria eterna. Nos dias seguintes, a polícia reuniu as provas. O testamento, a carta, o bilhete encharcado, o pendrive com a gravação e os depoimentos da vila formavam um mosaico de verdade impossível de negar. Carla e Mauro, tomados pelo arrependimento, confessaram tudo diante das autoridades. O silêncio de Rogério, que havia desaparecido no mar, completava o quadro trágico. O julgamento foi rápido e comovente. No tribunal de Cabo Frio, as cadeiras estavam lotadas. Moradores da vila, pescadores, curiosos e repórteres assistiam em silêncio como quem presencia algo que ultrapassa o crime, algo que pertencia ao destino. Carla, vestida de branco, chorava sem parar. Mauro, ao lado dela, tinha o olhar perdido, as mãos trêmulas. Diante do juiz, repetiam as mesmas palavras. Ele nos amava e a gente o traiu. A advogada Helena Duarte, que acompanhara o caso desde o início, foi chamada a depor. Com voz firme e emocionada, ela contou como o velho Joaquim havia procurado seu escritório anos antes, falando sobre a ganância e o medo de ver os filhos se afastarem por causa do dinheiro. Disse que, ao escrever o testamento, ele parecia prever tudo. Ele me disse, contou Helena diante do tribunal, que o mar seria seu guardião. E foi. O mar cumpriu o que prometeu. Trouxe de volta o que os homens tentaram esconder. O juiz, um homem de cabelos grisalhos e olhar compadecido, ouviu tudo em silêncio. Quando finalmente leu a sentença, a sala inteira prendeu o fôlego. Diante das provas apresentadas e da confissão dos réus, a corte reconhece a culpa de Mauro e Carla Pereira como coautores do crime de homicídio doloso qualificado, com atenuante de arrependimento sincero. Em respeito à última vontade da vítima, determina-se que toda a herança do falecido Joaquim Pereira seja doada integralmente à instituição de amparo a idosos de Arraial do Cabo, em nome da memória do homem que, mesmo traído, escolheu o perdão. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns choraram. Outros aplaudiram em silêncio. Era como se finalmente a justiça tivesse se feito. Não apenas a dos homens, mas a do próprio mar, que não esquece. Carla, ajoelhada, agradeceu entre lágrimas. Mauro, em prantos, repetia o nome do pai. Helena os observava com compaixão. Sabia que nenhum castigo seria maior do que o que eles já carregavam dentro de si. A culpa eterna. Meses depois, o tempo havia levado o calor da tragédia, mas não o peso da lembrança. A vila voltara a respirar. As crianças brincavam de novo na areia, os pescadores voltavam a lançar suas redes, e as ondas, agora calmas, pareciam cantar uma prece em homenagem a Joaquim. A casa simples do velho, pintada de azul claro, permanecia de pé, silenciosa, mas cheia de memórias. No canto da sala, o boné velho, a corrente enferrujada e o barco Esperança ancorado no cais eram lembranças vivas de um homem que se tornou lenda. Foi então que Naldo, o amigo fiel, teve uma ideia. Reuniu os moradores e propôs algo. Joaquim não pode ser esquecido. O que ele sofreu virou lição para todo mundo aqui. Vamos fazer algo que lembre o nome dele para sempre. E assim, numa manhã de céu limpo e vento brando, os homens da vila se juntaram no trapiche. Trouxeram madeira, ferramentas, cordas, flores e uma pequena placa de bronze. As mulheres ajudaram a polir. As crianças correram levando pregos e martelos, e até o mar parecia mais calmo, observando.
Quando tudo ficou pronto, a vila se reuniu para uma pequena cerimônia. O padre local, o mesmo que batizara os filhos de Joaquim décadas antes, conduziu uma oração simples. Ao seu lado, Helena segurava o pendrive, agora selado dentro de uma pequena cápsula de vidro que seria colocada sob a placa. Com a voz embargada, o padre leu as palavras gravadas para sempre no metal. Aqui repousa o velho Joaquim, o homem que ensinou que o mar pode engolir corpos, mas nunca o amor. As lágrimas correram livres. O vento soprou de leve, balançando as bandeiras dos barcos. O barco Esperança, que havia sido restaurado, balançava suavemente nas águas, como se reconhecesse o momento. Helena olhou para o horizonte e pensou em como aquele homem simples deixara uma lição tão profunda. Um pescador humilde, mas de alma grandiosa, que provou que a verdadeira herança não está no dinheiro, mas no amor e na memória que se deixa. Carla, agora em liberdade condicional, apareceu ao fundo. Acompanhada por Mauro, ficou de pé diante da placa. O olhar dela estava distante, mas havia paz. Eu sonhei com ele, disse baixinho. Ele estava no barco sorrindo. Disse que o mar o perdoou. Mauro, com lágrimas nos olhos, respondeu: talvez o mar tenha perdoado. Mas será que a gente algum dia vai se perdoar? Carla olhou para o mar, respirou fundo e respondeu: o perdão não vem de fora, Mauro. Ele vem quando a gente entende que o amor não morre, mesmo quando a gente o afoga. O vento soprou mais forte, levantando a areia da praia. Parecia um sinal. Naldo, emocionado, sorriu. É ele! O velho está aqui! Todos olharam para o mar, e naquele instante o horizonte brilhou com um reflexo dourado, como se o sol, por um breve segundo, tivesse se curvado diante da história de seu Joaquim. Com o passar dos meses, a história do pescador se espalhou. Escolas da região começaram a contar sua vida como exemplo de honra, amor e justiça. Pescadores que antes brigavam por território de pesca, agora dividiam o mar em paz. E a instituição de idosos, que recebeu a herança, ganhou um novo nome: Casa Esperança de Joaquim Pereira. Na entrada, uma pintura mostrava um velho de boné sentado à beira do cais, olhando para o mar com serenidade. Abaixo, uma frase que ele mesmo dissera um dia: quem trai o amor, cava o próprio naufrágio, mas quem perdoa aprende a flutuar. E assim, o nome de Joaquim tornou-se sinônimo de lição, de que a vida, por mais dura que seja, devolve na maré da existência tudo o que se joga nela: amor, ódio, perdão ou culpa. O mar seguiu seu curso. Continuou levando barcos e trazendo peixes, histórias, esperanças. Mas nunca mais foi o mesmo, porque em cada onda que batia no trapiche parecia haver um eco, suave, quase imperceptível, mas real. O mar não leva inocentes, ele devolve a verdade. E enquanto o sol se punha no fim de tarde, tingindo o céu de laranja e ouro, o barco Esperança balançava ao longe, como se uma mão invisível ainda o conduzia. Ali, entre o vento, a memória e o silêncio do mar, vivia para sempre o espírito do homem que ensinou uma vila inteira e o mundo que a dignidade pode afundar, mas nunca se perde. Seu Joaquim não partiu. Ele apenas se tornou parte do mar, e o mar agora falava por ele.